deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a glória, cante isso a Ele, dê toda a honra, toda a glória pra Ele. Somente a Ti, não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória, a minha vida. É o Senhor. Adore ao Senhor, dê toda a honra para Ele, cante aí, onde você estiver, diga: Jesus, toda a glória somente a Ti. Jesus, toda a glória somente a Ti. Jesus, toda a glória somente a Ti. Aleluia. Jesus, toda a glória somente a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória, a minha vida Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei. Diga o que Ele é. Tu és o Rei da glória. Santo é Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos que o Senhor é grande, poderoso, digno de toda honra e toda glória. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior. Me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior. Amém, amém. Bom dia a todos. Que a paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus, Ele esteja agora com você, hoje, nesse instante. E não só hoje, mas que Ele te acompanhe todos os dias, sempre e sempre. E que você possa sentir a generosidade, a força, a graça do amor de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos desse amor para sobreviver. Como
Estávamos aqui recordando Davi cantando alguns cultos atrás. Ele é o Rei da Glória, o Rei da Glória. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Eu espero que este dia seja um dia em que você amanheceu, acordou com muita alegria, ainda que você talvez diga assim: pastor, eu não acordei com alegria. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é a tua alegria. E a alegria do Senhor é a vossa força, como diz Neemias, é a nossa força. Então se alegre em Deus. Existirão momentos onde nós choraremos, existirão momentos onde nós vamos sorrir, mas como diz o escritor de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. Mas de uma coisa que a gente não pode jamais perder a referência é de que Deus está com a gente. Deus está conosco em todos os dias. Como a gente sempre faz aqui e tem feito de um tempo atrás, eu quero incentivar você a compartilhar esse culto com alguém. Eu quero incentivar você. Os nossos líderes de grupos, a pastora Luciana encaminha todos os cultos, de terça, de quinta, escola bíblica. Ela encaminha todos os cultos, ela manda o link para nós. E você pode compartilhar pelo WhatsApp. Agora você, de repente, você não é líder, você não está nesse grupo do WhatsApp, mas você pode compartilhar aí do YouTube mesmo. Entra aí no compartilhar e manda para alguém que essa palavra que eu vou ministrar aqui hoje, que esse louvor que o Davi cantou, ele possa tocar em alguém, possa falar com alguém. Existem casos de pessoas que se convertem não dentro de uma igreja, mas porque escutou alguma coisa lá projetada num vídeo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não está confinado naquilo que nós achamos que é o jeito dele agir. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Então que você seja um instrumento. Eu quero realmente que você faça isso, né? Incentivar você. Lógico que você vai fazer se você bem entender e quiser, mas a gente incentiva você a fazer isso, tá bom? E outra coisa importante, que você dê um like no nosso culto, porque aí a plataforma YouTube vai repassar isso e vai entender que o vídeo, que a nossa reunião, ela tem significado e vai passar para alguém. As pessoas que conseguem, as pessoas que gostam de assistir mensagens, cultos, eles vão receber também e pessoas vão ser alcançadas em nome de Jesus. Outro recado importante, a gente tem falado também há algum tempo, faz um bom tempinho, 17 de outubro é a nossa data corte para nós retornarmos para o nosso culto presencial. Depois de um longo tempo, a gente está realmente desejoso, a gente está ansioso, a gente está esperançoso de que a gente consiga estar aqui mesmo no dia 17 de outubro. O pastor Ivaldo tem dito que talvez essa data ela se antecipe para o dia 3, e talvez no dia 3 de outubro a gente já consiga aqui participar da ceia do Senhor, às 10 da manhã e às 18 horas. Então vá avisando as pessoas. Depois, mais para frente, nós vamos estar passando orientações, com certeza nós vamos nos reunir, passar para você aquilo que você vai precisar. O pastor Ivaldo, ele sempre tem começado os cultos aqui de máscara, incentivando você, mostrando para você a importância de nós continuarmos nos guardando, nos preservando, e não só a nós mesmos, mas as pessoas a quem nós amamos, ao nosso irmão de caminhada, ao nosso irmão em Cristo, ao nosso irmão, as pessoas que vivem próximos da gente, para que a gente possa juntos, engajados nesse processo, juntos vencer essa pandemia, em nome de Jesus, para que tudo volte ao normal, ou pelo menos volte como era antigamente, né? Então que Deus, ele possa realmente te mostrar isso. Nós somos importantes. Eu sou sozinho, eu não consigo fazer nada, mas nós, quando nós nos juntamos e juntamos a nossa força, com certeza nós somos muito fortes, muito fortes. Mas 17 de outubro, estou contando aí os dias aí num processo de uma contagem regressiva. Estaremos juntos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E quem sabe antecipar 2 semanas para trás, né? Começar dia 3 de outubro. Eu quero orar por você agora que é dizimista, você agora que oferta, quero orar por você, pela tua vida, mas eu quero também consagrar o dinheiro, consagrar o recurso que nós temos levantado. E hoje eu quero ler um texto, é um texto que você conhece muito bem, que está em Mateus capítulo 6, o verso 24, que já está sendo projetado para você, que diz assim que ninguém, olha o que Jesus diz, Jesus fala assim: ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém,
porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou ele se devota a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e não podeis servir às riquezas, nessa tradução que eu tenho hoje comigo, revista atualizada. Revista corrigida, eu me lembro que ela fala Mamon, e Mamon é o Deus da riqueza. E quando a gente ouve e a gente aprende acerca deste tema, acerca da mordomia cristã relacionada ao dinheiro, ao dízimo, à oferta, uma das coisas principais que a gente ouve dos pastores que nos ensinam é que a gente tem que ter cuidado, eu e você, nós devemos nos cuidar para que o dinheiro, para que o recurso, ele não se torne em minha vida um Deus. Aí as pessoas falam, poxa, mas como que é isso? E a gente serve sem perceber, O que eu quero dizer para você, quando a gente lê as Escrituras, a gente encontra Paulo falando como sempre se apresentando como servo de Cristo. Quando nós estudamos a Escritura e pegamos outros textos, nós aprendemos também, nós lemos e nós nos deparamos com essa expressão servos, ou seja, a gente serve. Só que servir a Cristo, ele pode carregar uma conotação de prisão, de confinamento, de coisa ruim, mas ser servo de Cristo é trilhar um caminho de liberdade, porque ser servo de Cristo é ser livre, livre daquilo que nos aprisiona, livre daquilo que nos coloca na parede e não nos deixa agir por nós mesmos. Então, uma das coisas que a gente aprende, uma das primeiras coisas que eu aprendi é este cuidado que nós devemos ter em relação ao dinheiro não se tornar nosso Deus. E ele só adquire esta categoria sobre a vida humana, quando realmente as pessoas passam a servir ao dinheiro. Então, o que Jesus está ensinando aqui em Mateus capítulo 6, o que Jesus está orientando as pessoas que o ouviam, é o seguinte: o dinheiro não pode dominar a vida da gente. O dinheiro não pode dominar a vida de vocês. O dinheiro não pode de forma alguma ser aquilo que rege a vida de vocês. O que Jesus está ensinando, que ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon, as riquezas, ou eu me torno escravo de Jesus, escravo de Deus, eu disse antes que servir a Deus é ser livre, ou eu me torno algum ser confinado e amarrado em relação ao dinheiro. Ou seja, servir ao dinheiro é você pensar numa coisa, olha, poxa, então quer dizer que eu não posso pensar em prosperar, eu não posso pensar em adquirir alguma coisa? Pode, você tem o direito, e Deus o ajudará inclusive, mas o que você tem que pensar é que a base da tua existência, a base da tua vida, ela não pode estar fortalecida no dinheiro e no recurso financeiro. Sabe por quê? Porque as riquezas, como Jesus disse nesse capítulo, os ladrões minam, as riquezas elas terminam, as riquezas elas podem acabar. A gente pode ter uma crise mundial, como nós estamos tendo, ou uma crise em um determinado segmento da sociedade, economicamente falando, e a pessoa perder tudo que ela tinha da noite para o dia. Esses tempos atrás, aí eu me lembro que o pastor Ivaldo lembrou que quando os brasileiros perderam tudo que tinha juntado, quando uma ministra chegou e tirou todo o dinheiro da poupança de todo mundo, de toda a aplicação, quando o presidente Collor de Mello assumiu a presidência no Brasil, ou seja, tiveram pessoas que se mataram, tiraram a sua própria vida. Sabe por quê? Porque a esperança estava no dinheiro, porque o dinheiro era o Deus deles, eles serviam a esse Deus. Então, as riquezas, elas podem ser perdidas, mas quem projeta a fé em Deus, jamais ele será abandonado. Sabe por quê? Riquezas falham, Mamon falha, mas o nosso Deus, ele jamais falha. Então, que Deus, ele coloque sempre isso no seu coração, que você possa, em nome de Jesus, prosperar a cada dia, mas com a ajuda de Deus e tendo o seu coração como tesouro dentro dele, o Senhor Deus e a presença dele na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que é dizimista, ofertante,
Eu quero orar pelos recursos, como eu disse no início. Também hoje eu quero orar pela irmã Aurora, que está aqui com a gente, junto com a Eliene, hoje na intercessão deste culto, dessa reunião, junto comigo e com a Camila. E eu quero orar por ela também, que está dizimando, ofertando nessa manhã. Vamos falar com Deus? Antes de orar, está aparecendo aqui o Banco do Brasil, que a gente fala toda vez, né? A nossa conta para você, se você tem conta no Banco do Brasil, vai fazer depósito, transferência, o Bradesco, que tem a nossa chave do Pix, e aqui também em cima tem aí o QR Code, que para você que tem o aplicativo do seu banco, no seu celular, você consegue fazer essa transferência sem que você tenha necessidade de digitar o nome, né, o CNPJ, que já o QR Code facilita isso para você. Uma coisa que eu queria falar também, que eu nunca falei aqui, e que essa semana um irmão me mandou um WhatsApp perguntando: pastor, vê se está correto, quando você faz um Pix, quando você faz uma transferência, aparece o nome Cruzada Nacional de Evangelização. Está correto, tá bom? É o nome fantasia da Igreja Quadrangular. Eu até me lembro que quando eu me converti em 1982, ninguém conhecia muito a Igreja Quadrangular. Eu me lembro que quando os irmãos cristãos que eu conheci, da Presbiteriana, Batista, Casa de Adoração e tantos outros, perguntavam assim: Cássio, que igreja você congrega? Eu falo Quadrangular. Eles não sabiam o que era Quadrangular. A Quadrangular tinha 30 anos no Brasil naquela época, mas eu me lembro que a minha mãe falava que ela era da Cruzada. Que igreja que a senhora vai, mãe? Eu sou da Cruzada, porque era o nome que quando a Dodge Williams veio para o Brasil, ele tinha aquela tenda para pregar o evangelho e estava lá, Cruzada Nacional de Evangelização. Então, por isso que aparece esse nome. Então, se você, quando for fazer uma transferência, não se assuste, é o CNPJ correto, é isso aí mesmo, está certinho, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus multiplique recursos na tua vida sempre, 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 para a honra e glória do nome dEle, e que Ele seja o Deus que te liberta de toda prisão, de todo calabouço, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, por esses amados irmãos e irmãs que compreenderam que uma comunidade como a nossa, uma igreja como a nossa, ela precisa de recursos. E compreenderam também que o fato deles doarem os seus recursos, jamais eles sofrerão o dano, a perda, porque eles sabem que eles estão investindo em algo que é de extremo e absoluto valor. Nós não somos pastores que colocamos uma faca no pescoço das pessoas, que os obrigamos a ofertarem, a dizimarem. Não, nós não fazemos isso. O que nós fazemos é ensinar e viver aquilo que nós ensinamos, porque desde que eu me converti, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, e isso tem sido bênção na minha vida, para a vida dos meus filhos, eu sei que será na vida dos meus netos e na vida das gerações que virão até que o Senhor volte. Eu quero te pedir que toda sorte de graça e bênção seja sobre esses irmãos. Abençoe não só a irmã Aurora, que está aqui presencialmente, mas todos aqueles que estão fazendo a sua transferência, que estão durante a semana nos trazendo o seu recurso. Senhor, os abençoe e derrame sobre eles chuvas de bênção e de graça, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu não combinei com a Camilinha. Eu estava falando para ela assim que eu gosto do jeito que o pastor Ivaldo fala, mas dá para colocar aí, Camilinha, só para a gente falar um pouquinho sobre a nossa campanha, que vai começar a nossa campanha de oração e de jejum para a salvação de vidas, porque toda a campanha de oração e jejum aqui da Quadrangular do Alves Dias, a meta nossa é ganhar vidas e batizar pessoas. E essa pandemia deixou a gente um pouco constrangido por conta da gente não ter os nossos cultos presenciais. Eu sei que muitas outras igrejas voltaram. O pastor Ivaldo já explicou o porquê que nós não voltamos aqui, não vou entrar no detalhe, mas agora, dia 6 de setembro, hoje é dia 29, dia 5, domingo que vem, o pastor Ivaldo vai estar pregando, vai estar dando um início na nossa campanha, e a partir da meia-noite do dia 6 de setembro nós vamos começar a nossa campanha de jejum e oração de 21 dias para que a gente consiga ter almas. E a gente, quando for voltar para o culto, a gente vai estar voltando reunidos num só grupo forte, num mesmo objetivo, para louvar ao Senhor e que muitas almas possam aceitar Jesus
E eu sonho, meus irmãos, eu sonho em ver essa igreja voltando na sua atividade e a gente ganhando almas, as nossas células trabalhando, os nossos irmãos voltando a estarem juntos presencialmente, tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Hoje eu vou pregar em Romanos capítulo 5, verso 5, muito embora aí a gente vai ler outros textos, mas o texto que eu destaquei para hoje está em Romanos, no capítulo 5, no verso de número 5, que esse texto ele fala sobre esperança e ele também nos fala a respeito do amor de Deus. E o texto de Paulo fala assim, ora, a esperança... É lógico que ele está falando da esperança em Deus. A esperança não confunde, a esperança não nos trai, a esperança não nos deixa perder o foco e achar que é a direita, depois outra hora você acha que é a esquerda, outra hora que você acha que é o centro. Não, a esperança de Deus, ela não nos confunde por uma razão. Paulo diz o porquê. Porque o amor de Deus, o amor deste Deus, amor que a gente... Por mais que a gente tente expressar com palavras este amor, a gente não vai conseguir ainda escrever e descrever e explicar o valor e o peso deste amor. É acima da razão e da lógica humana. Mas ele diz o seguinte, esse amor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por meio do Espírito Santo de Deus, que nos foi outorgado, ou seja, que nos foi dado, que nos foi entregue. E aí, eu fiquei pensando em conversar com você hoje, e eu dei um título para essa mensagem que talvez pareça um pouco estranho para você a princípio, mas eu quero que você até o final da minha fala aqui, você consiga compreender bem. Mas eu coloquei o seguinte título, o amor de Deus, ele não é para os admiráveis. Eu vou repetir, o amor de Deus não é para os admiráveis. Eu confesso para você que enquanto eu pensava, enquanto eu passava em oração, momentos em oração, mesmo no dia a dia, porque a gente tem falado de oração às terças-feiras e continuaremos falando até quando o Senhor resolver mudar no meu coração esse desejo, mas oração, quando você às vezes suspira, e fala, meu Deus, por alguma causa é uma oração, o seu silêncio é uma oração. E nessa minha fala em particular com Deus, quando eu pensei, eu vou colocar esse título, o amor de Deus não é para os admiráveis. Eu confesso que eu temo não ser bem compreendido aqui, mas eu quero que você me compreenda, eu espero que até o final eu consiga, de uma maneira dirigida pelo Espírito Santo de Deus, explicar a você o que eu quero dizer e você vai entender. O amor de Deus não é para os admiráveis, porque eu temo ser mal compreendido, porque alguém possa dizer assim, pastor, mas você, como pastor, você não crê que o Deus a quem a gente serve, que é o Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Ele não faz acepção de pessoas? É verdade, eu creio nisso de todo o coração. Eu creio que Deus ele não olha para alguém de modo diferente, não, Ele é Deus, ele é puro, não existe pecado em Deus. Deus ele não erra, Deus ele não existe equívoco em Deus, não existe. E aí eu fico pensando, até onde vai o amor de Deus? E alguém possa me perguntar, até onde vai o amor de Deus para que você diga que Deus não derrama do seu amor, que Paulo diz aqui que foi outorgado em nós, por meio do Espírito, sobre os admiráveis. Até onde vai o amor de Deus? Até onde vai a capacidade de Deus nos amar? A gente precisa entender algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus realmente, e a minha proposta aqui é ratificar isso que você talvez me perguntasse, mas Deus ele não trata ninguém com diferença, é verdade. A primeira coisa, o amor de Deus não é excludente. Deus não exclui ninguém do seu amor. O amor de Deus ele abraça o mundo e toda a humanidade, porque esse é o desejo de Deus. Quando você olha, por exemplo, em João 3,16,
texto conhecidíssimo da Bíblia, que eu aprendi a falar esse texto de modo decorado quando me converti, e de uma facilidade grande, porque quantas vezes eu ouvi pastores pregando e falando o texto de João 3,16, e provavelmente você nos ouviu falando. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira é uma maneira intensificada, esticada, alongada, que foge de novo da compreensão humana. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, que fala aqui, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não excluiu ninguém. Uma segunda coisa, ainda dentro desse processo de não exclusão divina, é que Deus, Ele permite com que todos tenham acesso a Ele. Ele ama a todos e permite que todos, absolutamente todos, possam ter acesso a Ele. Olha o texto de João, no capítulo 1, no verso de número 12, quando Jesus, dizendo o seguinte, João falando o seguinte: mas a todos quanto mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aí você me pergunta, então pastor, peraí, para tudo, porque aí existe uma contradição na tua fala. Então o amor de Deus também é para os não admiráveis, ou para os admiráveis, perdão. Mas eu estou afirmando que não, que o amor de Deus não é para os admiráveis. Sabe por que não é? Porque eu só estou demonstrando que você tem razão em pensar. Deus não trata ninguém com acepção de pessoas. Deus não exclui ninguém. Deus, Ele abre possibilidade de salvação para todos. Mas o problema é que quando eu digo isso, eu digo porque eu, na minha existência, na minha vida, quando eu comecei a me entender por gente, e principalmente quando eu entrei para uma comunidade cristã, vamos dizer assim, para servir a Cristo, eu me deparei com muitas pessoas que eles próprios se excluíram deste amor, porque eles se sentiam justos, donos de si mesmos, capazes de conseguir as coisas por si mesmos, anulando Deus e suas vidas. Então, quando eu digo que o amor de Deus, ele não é para os admiráveis, não é porque Deus não os ama, não, porque eles colocam uma barreira e dizem para Deus, você fica aí, eu fico aqui, ou seja, eles próprios se excluem. E a gente vê isso na Escritura, a gente encontra isso na Escritura. Então, por que isso é uma realidade? Por que isso acontece? Em primeiro lugar, isto só acontece, isto é uma realidade, pela incapacidade que o ser humano que entra nesta linha de vida, de pensamento, de raciocínio, pela incapacidade de se enxergar, de se perceber e de se ver como de fato eles são, diante da vida e principalmente diante de Deus, diante do pecado, do juízo, diante de tudo, diante de Satanás. Eles não conseguem se enxergar diante de si mesmo e muito menos se enxergar em torno disso tudo. O texto de Lucas 5, no verso 8, nos aponta uma história e nos mostra uma história e nos mostra uma realidade totalmente diferente dos admiráveis, dos justos por si mesmos. O texto de Lucas capítulo 5, verso 8, diz assim, que vendo isto, Simão Pedro, vendo aquela pesca que Jesus realizou depois que eles tentaram pescar e trabalharam a noite toda, quando Jesus falou, jogue a rede à direita do barco, e eles pegaram muitos peixes, e vendo Pedro aquilo como um sinal de algo sobrenatural, de milagre, Pedro disse assim, ele se prostra aos pés de Jesus, ele se ajoelha, ele se humilha, ele se coloca uma projeção de reverência, e ele diz assim, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa é a consciência do Pedro, porque Pedro está dizendo assim, eu não sou justo, eu não sou admirável, eu sou na verdade não admirável. O amor de Deus é para o não admirável, não para os admiráveis que se julgam dono da sua própria santidade. Os admiráveis, eles acham que podem viver sem Deus.
Os admiráveis, eles acham que podem passar pela vida, pela existência humana sem Deus, e eles vivem como viver sem Deus fosse possível. É um engodo. Os admiráveis, eles olham para eles mesmos e eles acham que eles são todo o estoque, toda a fonte de bem e de justiça. Só que essa fonte de bem e de justiça, ela não tem fundamento na pedra, na rocha de Jesus, é em si mesmo. São os justos, são os admiráveis que são os justos de plantão. Os admiráveis, eles não se enxergam porque eles são incapazes de olhar como Pedro olhou e observar aquela cena, observar aquele cenário e perceber um milagre, a ação divina sobre a vida dele. E eles olham então como se eles não precisassem de Deus. Os admiráveis, eles se excluem do amor de Deus porque eles acham que eles são justos, porque eles não enxergam os seus próprios erros. Os admiráveis, eles se excluem do amor de Deus porque eles não acreditam que é em Jesus que eu sou justificado. Os admiráveis, eles não se percebem porque eles acham que o perdão sobre nós está em nós mesmos. Não, o nosso perdão, aquilo que nos aprisionava, e o perdão disso e a libertação disso está quando Deus olha para nós. O que Ele vê não é o Cássio, Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Os admiráveis, eles acham que não, é por eles mesmo que eles conseguem. Então, por viverem deste modo, por viverem desta maneira, eles vão, a cada dia que passa, a cada momento de sua existência, eles vão se separando de Deus. Eles vão vivendo longe de Deus, eles vão se excluindo de Deus, eles vão se separando do amor de Deus, e eles começam a viver sob um domínio de escuridão em sua alma, eles começam a viver sob um domínio de algo que está aprisionando eles dentro de um calabouço, mas por incrível que pareça, eles acham que eles vivem em liberdade, porque eles estão vivendo de acordo com a sua própria vontade. Os admiráveis são aqueles que olham para Deus como um intruso. Os admiráveis são aqueles que idolatram a si mesmo. Os admiráveis são aqueles que têm uma postura totalmente diferente daquilo que Jesus teve como ser humano. Os admiráveis, eles não são capazes de olhar para Jesus e seguirem os passos de Jesus, e com isso eles vão se excluindo do amor de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo, o apóstolo, fala assim que Jesus, ele assumiu a forma de servo, se esvaziou-se de Deus, ele se aniquilou por mim e por você, ele viveu como servo. Os admiráveis não conseguem admitir isso, e eles vivem sobre isso. Os admiráveis, eles vivem ao oposto daquilo que Davi diz no Salmo 19, no verso 12. Olha o que Davi diz, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem escolhido. No Salmo 12, Davi, ele demonstra uma consciência em relação ao fato dele precisar ser justificado por Deus, de saber que ele era um ser não admirável. Quando ele olhava para dentro dele, ele precisava de Deus para cobri-lo com o sangue que purifica, o sangue que nos lava, o sangue que nos protege. O Salmo 19, 12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa enxergar os seus próprios erros? Mas Davi, ele sabe que ele tem erro. Davi está dizendo aqui o seguinte: é difícil você encontrar na terra um ser humano que ele, por si próprio, ele consiga. Ninguém consegue por si próprio olhar e enxergar que ele de fato, ele não é tão admirável como ele pensa. Ele não consegue por si só enxergar suas próprias faltas. Mas quando Davi se aproxima de Deus, quando você se aproxima de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós dizemos como
como Davi, além daquelas faltas que eu acho que eu não tenho, ou que algum amigo possa olhar para mim e dizer: poxa, mas você não tem falta nenhuma, você é um homem de Deus, você é um pastor, ou você é um intercessor, ou você é isso, mas ainda que ninguém veja o que Davi está dizendo assim: Senhor, ainda que alguém olhasse para mim e dissesse: você é um admirável, porque você não tem falta. Davi está dizendo assim: olha para aquelas que são ocultas, olha para aquilo que está dentro de mim, como no Salmo 139 ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os admiráveis, eles se excluem então do amor de Deus, e essa é a primeira lição, por não se enxergarem, por se acharem justos e admiráveis aos seus próprios olhos. Em segundo lugar, os admiráveis, eles se excluem do amor de Deus, isso é uma realidade, pela incapacidade de se enxergar em primeiro lugar, agora pela incapacidade de acatar, aceitar a palavra de Deus como verdade. Olha que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. O salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em outra tradução, na língua corrigida, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os admiráveis, eles não reconhecem aquilo que Jesus iria dizer mais à frente, um pouquinho depois da pesca maravilhosa, depois de Pedro se prostrar aos pés de Jesus e dizer a Jesus: olha, Jesus, eu sou pecador, afasta-se de mim. Eu não tenho dignidade de que você conviva em minha companhia, afaste-se de mim. Mas são desses que Jesus abraça, gosta, e são esses que Jesus abraça, são esses que Jesus cuida, porque Ele veio, como diz o texto, agora mais para frente, em Lucas 5,32, Ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, ou médico, no linguagem aqui está singular, e sim os doentes. Os admiráveis, eles não precisam do médico Jesus para agir em sua vida, porque eles projetam Jesus para o lado de fora. Os admiráveis, eles colocam Jesus para o lado de fora. E aí Jesus fala assim: eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os admiráveis aos seus próprios olhos, e sim os pecadores ao arrependimento. Os admiráveis, eles se excluem do amor de Deus porque eles nunca se arrependem, porque eles sempre estão certos. Porque tudo que eles olham, eles observam como eles estando certo. Então eles não acatam isto que diz o salmista: escondo a tua palavra no meu coração, porque se não for por meio da tua palavra no meu coração, a minha vida ela começa a descer numa ribanceira de pecado e erros e desacertos. Eles também não conseguem entender que Jesus, Ele sabe que o ser humano por si só jamais vai conseguir se tornar alguém que possa se aproximar de Deus. Sozinho ele não consegue. A prova disso é que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por mim e por você. Pagou o nosso pecado, pagou o nosso preço para Deus, morreu pelos nossos pecados. Os não admiráveis, eles são incapazes, de admitir a verdade que Paulo estabelece aqui em Romanos 3:23, que é uma verdade universal, que ele estabelece para todos os homens de todas as religiões, de todos os credos, de toda a existência. Respirou, nasceu, isso vale para todos. E Paulo diz assim: pois todos pecaram e todos carecem para a glória de Deus. Da glória de Deus, né? Não para a glória de Deus. E aí as pessoas podem dizer assim, o não admirável vai dizer: mas isso é relativo. Eu sou um bom homem, eu não roubo, eu não mato, eu não me deixo corromper, eu não traio minha esposa, eu trato os meus filhos bem. E aí é o grande problema, porque é tudo eu, e o eu se torna um eu admirável aos seus próprios olhos, e o eu admirável aos seus próprios olhos, ele exclui Deus para o lado de fora. O amor de Deus fica para o lado de fora, e sem que eles percebam, os não admiráveis, eles caem no mesmo erro de Adão e de Eva. Os não admiráveis, eles são enganados,
E eles erram naquilo que a Bíblia alertou acerca do engodo de Satanás. E quando a gente abre a Escritura, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, logo no comecinho da Escritura, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, quando a Escritura nos traz e retrata para nós e nos traz conhecimento a queda do homem, diz assim que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Aí a serpente, no verso 4, disse assim: é certo que vocês não vão morrer, é certo que não morrereis. E aí a serpente então coloca no coração da mulher, e logicamente que Adão corroborou com isso depois, confirmou isso também, coloca no coração da Eva que Deus estava sendo insincero para com eles. E aí ele diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O texto no verso 6 fala que vendo a mulher que a árvore era boa para dar esse conhecimento, para comer, agradável aos olhos e desejável ao entendimento, ou seja, eu quero ser como Deus, Deus está escondendo de nós alguma coisa. E ela tomou do fruto, comeu e deu para o marido, e ele também comeu. Então os olhos se abrem, e os olhos de ambos perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando o verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim, pela viração do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. O não admirável, mesmo que ele se ache livre, porque o não admirável, o justo, sem que ele perceba, o justo aos seus próprios olhos, sem que ele perceba, ele bota o amor de Deus para o lado de fora. E o não admirável, uma das razões por que ele faz isso, porque ele diz assim que ele não quer viver sob o domínio e sob o poder de nenhuma força, porque ele é por ele mesmo, ele existe por si só. E o não admirável, sem que ele perceba, ele vai sendo submetido a uma escravidão do lado oposto de Deus. Eles excluem o amor de Deus, eles se tornam seduzidos, e por conta disso existe uma consequência. Existiu uma consequência, existirá sempre isso como realidade universal também a todo homem que exclui Deus da vida dele. O verso de número 3 de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se o amor de Deus ele não está disponível a alguém como possibilidade para que ele receba este amor, ele fala assim: é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, este amor de Deus, este evangelho, porque evangelho é boa nova, é boa notícia, notícia de cura, de salvação, de transformação, de libertação. Se tudo isso não está visível aos olhos de alguém, está como se tivesse uma cortina, como se tivesse um pano cobrindo para que as pessoas não enxergassem. Na verdade é para os que se perdem, ou seja, é para aqueles que se julgam justos por si mesmo, ou admiráveis aos seus próprios olhos. E olha o que ele diz no 4, que é o pior: nos quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, desse amor, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
E mais para frente, nessa mesma carta, Paulo vai dizer o seguinte: mas eu tenho um receio. Escrevendo aos Coríntios, ele fala: eu tenho um receio. Coríntios, eu amo vocês. Vocês vão observar que nas duas cartas de Paulo aos Coríntios, e dizem que uma se perdeu, que não nos tornou possível conhecê-la. Os estudiosos dizem que existia uma terceira carta, mas nas duas cartas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele amava aquela igreja, se doava por aquela igreja. Ele fala: eu tenho receio que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia dela, assim também seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade, da pureza que são devida a Cristo. O amor de Cristo é uma simplicidade, muita simplicidade. Primeiro, os admiráveis, eles se excluem, ou excluem-se de Deus e do seu amor, porque eles não se percebem do jeito que eles são. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Segundo, porque eles não acatam a palavra de Deus como verdade, eles colocam ela como não verdade, e eles acabam entrando no erro que a palavra adverte, que todos vão cair se não observarem a palavra. E é isso que Paulo está falando: eu temo que a serpente engane vocês. Olhem com atenção para as experiências do que as Escrituras nos mostram, nos narram. Olha aquilo que Jesus nos ensinou, olhe para que eu ensino a vocês, para o que eu ensino a vocês. E a última lição, a terceira lição: se o amor de Deus não é para os admiráveis, de um lado oposto, o amor de Deus, ele é para os não admiráveis. Se o amor de Deus ele fica de fora, não porque ele exclui, mas porque os admiráveis excluem o amor de Deus em sua vida. Por isso que eu estou dizendo: o amor de Deus não é para os admiráveis, porque eles excluem o amor de Deus. Por outro lado, quando eu leio a Escritura, eu descubro que o amor de Deus é para aqueles que são os não admiráveis. Aqueles que todos os dias, quando eles vão orar, seja na manhã para iniciar o dia, seja para encerrá-lo, seja para orar na madrugada, quando o mundo e a cidade se aquieta, e você consegue ouvir um latido de um cachorro distante, às vezes, da sua casa. Você escuta aquele cachorro latindo longe, que é um latido que nem nos incomoda por não estar tão perto. Seja no momento que for, o não admirável é aquele que se coloca diante de Deus como Pedro e fala: afasta-se de mim, Senhor, eu sou pecador. O não admirável é aquele que, como o salmista, no Salmo 133, diz assim para Deus: Deus, se o Senhor observar iniquidade, quem subsistirá? Se o Senhor olhar para mim e exigir a justiça que o Senhor tem como Deus santo, puro, sem pecado, como Jesus. Paulo diz de Jesus em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele tornássemos justiça de Deus. Se o Senhor olhar para nós e exigir tudo isso, nós estamos lascados, mas é diante de Ti que eu me apresento como um ser não admirável, mas que reconhece, e eu reconheço, que eu dependo de Ti. Todos os não admiráveis oram assim. Os não admiráveis, agora diferente dos admiráveis, são aqueles que achavam não ter esperança. Quantos que você conhece, quantas histórias de vidas de pessoas que chegam na igreja, a gente que está mais tempo na igreja, é interessante que a gente vê pessoas, né, Aurora, Eliane, chegando com a vida destruída, com a vida sem esperança, e eles acham que não tem mais esperança, e nós dizemos para eles assim: tem esperança, e eu vou apresentar a esperança para você. A esperança não é a igreja quadrangular, a esperança não é a igreja batista, a igreja sei lá o que, o título que for. A esperança é encontrar-se com o Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, que morreu e que vive e que anda com a gente e que pode habitar o teu coração, porque você é um não admirável e Ele morreu pelo não admirável. O texto de Isaías profeta, capítulo 53, que é uma passagem conhecidíssima da gente também. O profeta Isaías fala assim: ele era desprezado,
falando de Jesus, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, fizeram pouco caso de Jesus, ele era desprezado. E dele não fizemos caso, não demos nenhuma importância. Este que o mundo vira as costas, este que o admirável, ele diz assim: não preciso de você, eu sou a bondade personificada, a justiça em pessoa, eu não preciso de você, tal qual o publicano que eu disse na terça-feira aqui, que vai orar no templo com o fariseu todo cheio, não tal qual o publicano, tal qual o fariseu, né? A parábola é do fariseu e do publicano, que cheio de si orava para Deus, que achava orar para Deus, mas ele orava para si mesmo, porque ele era tudo que ele achava ser a personificação de justiça, de bondade e de um caminho ou uma estrada que poderia dirigi-lo a Deus. Mas este que nós desprezamos quando nós achávamos não precisar dele, ele certamente, diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que Isaías está falando, e esses dias a Lúcia conversou comigo, a Lúcia do Regi, pedindo que eu enviasse para ela de novo o áudio do momento da oração, quando eu orei sobre esse texto, porque aqui o que o profeta está dizendo aqui, quando Isaías fala, que nós achávamos que ele era a causa da aflição dele. Ele estava ferido por Deus e oprimido por Deus porque ele tinha cometido alguma coisa. É isso que o profeta diz. Muitos olharam para Jesus quando Jesus morreu na cruz, os religiosos, os admiráveis da época, e disseram: ele mereceu, ele tem que morrer, ele precisa morrer. Só que o profeta fala: não, ele não morreu porque ele foi castigado por Deus, porque ele cometeu algum pecado. Pelo contrário, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pela minha transgressão, pelo meu pecado, ele foi moído pela minha iniquidade, e agora, mesmo eu sendo um ser não admirável, eu sendo um ser não justo, ele morre por mim, e agora, diz o profeta Isaías, o castigo sobre Jesus nos trouxe a paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados, porque o não admirável, ele sabe que não existe nele nenhuma fonte de justiça e de bondade. O não admirável, ele sabe que ele é fruto exclusivo da graça e da misericórdia de Deus. O não admirável, ele tem um verso na cabeça dele, ainda que não seja o verso como eu vou ler agora da Escritura, em Isaías o profeta, 64 verso 6, ainda que não seja assim com um versículo certinho, e você decore esse versículo, não, mas como regra de vida e como base de existência, ele tem isso no coração, ainda que não seja nessas palavras do profeta, que o profeta Isaías fala assim, que todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Ou seja, Senhor, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou pecador, eu me rasgo, eu rasgo a minha alma, eu me entrego, eu me visto de pano de saco diante de Ti, porque eu sei que eu sou dependente desse amor e dessa graça. Os não admiráveis que o amor de Deus os alcança, são aqueles que carregam uma consciência de Lamentações, Jeremias, o profeta chorão, que chorou sobre a cidade, que chorou sobre os pecados da cidade, que não se excluiu do pecado, dizendo, não, eu sou profeta e o pecado é teu. Não, o pecado é nosso, porque eu também sou membro disso aqui, eu sou corpo disso também. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa, de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. É bem interessante como a gente esquece disso, mas sabe que Jesus está falando? Através do profeta, que Deus está falando? Do mesmo modo, quando chove e sai sol, e você olha e vê o arco-íris,
A Bíblia nos diz assim que toda vez que Deus olhasse o arco sobre a terra, Deus iria lembrar que Ele tem uma aliança com os homens, de não mais destruir a terra com água. E a gente se esquece quando a gente vê o arco, às vezes a gente nem se lembra disso. E a gente se esquece também que hoje, quando o dia amanheceu, e quando o dia amanhece, seja lá um dia chuvoso, seja lá um dia de sol, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. Elas não têm fim, elas são renovadas a cada manhã. Sabe por quê? Porque grande é a fidelidade do Senhor sobre nós. Os não admiráveis, diferente dos admiráveis, eles aprenderam que Jesus é o único caminho, é a única porta, é a única possibilidade, é a única ponte que liga do outro lado do Jordão. Ele é a única porta que nos leva ao reino dos céus. Eles confiam naquilo que Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os admiráveis se excluem do amor de Deus, e os não admiráveis, eles se lançam no amor de Deus e abraçam esse amor. Os não admiráveis, eles não percebem, mas eles se afastam de Deus. Não é Deus que se afasta deles, eles se afastam de Deus. Os admiráveis, perdão. Os não admiráveis são aqueles que eles descobriram o amor de Deus. E olha o que diz aqui o texto de 1 João 4,18. E eles descobriram que o amor de Deus lança fora todo o medo. João diz assim: no amor, e quem é amor, gente? Deus é amor. O amor é Deus, a essência de Deus é amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo, todo o medo. Portanto, os não admiráveis são esses que, quando olharam para a vida, olharam para a existência, olharam para a sua história e descobriram uma coisa, e constataram apenas uma coisa: eu não tenho esperança. Eles descobriram que mesmo na desesperança, eles poderiam olhar para Deus e descobriram em Deus que Deus é amor, e fora de Deus não existe nada de bom, mas em Deus, que é amor, o medo que eles tinham foi jogado para o lado de fora, na lata de lixo, e agora eles existem como alguém que está liberto, que não está mais preso, que não está mais confinado, porque ele se jogou, está jogado aos braços do amor de Deus. Eu concluo a minha fala hoje dizendo dos admiráveis. Às vezes eu estou falando admiráveis, não admiráveis, tem que corrigir, ficou meio maluco aqui na cabeça, mas os admiráveis, os justos por si só, que acham que são justos, eles acham que eles são suficientes, que eles podem viver sem a dependência de Deus. Eles acham que eles podem viver longe de Deus. Os não admiráveis, o pecador, como Pedro, como Davi, nos textos que eu citei, pelo contrário, eles sabem que eles só podem viver a vida sustentado por esse amor. E olha que João, na sequência desse verso, no próximo verso, 19, o que João diz. Camilinha, volta no 18 por tio, por favor. Eu não marquei ele inteiro aqui. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você está em Deus, você não tem que temer mais nada. Quando você descobre Deus, você não tem que temer mais nada, você só pode temer quando você estava na posição de admirável, achando que você era justo. Aí sim você teria que temer, porque aquele que é admirável aos seus próprios olhos, a justiça dele, a bondade dele, a fonte de coisas que ele acha que tem separado de Deus, na verdade um dia vão produzir dentro dele o que? Medo. Agora, quando você se lança aos braços de Deus e você descobre esse amor de Deus, o medo é jogado fora. E o próximo verso, que é o 19, João diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
O que João está dizendo aqui? João está dizendo o seguinte: nós amamos agora a Deus, nós amamos o nosso próximo, porque eu fui amado primeiro, porque eu era um pecador. Eu era um não admirável, eu era aquele que estava perdido, eu era que estava andando em sofrimento, eu era aquele que andava e não sabia o que fazer, achava estar certo, mas um dia eu tomei um susto e falei: e agora o que eu faço? Aí Jesus, Ele me abraçou, Ele me amou primeiro. Portanto, eu não sou digno de ser amado por Deus porque eu era bom, eu era um sujeito admirável. Não, eu fui amado por Deus mesmo sendo um pecador. Lembram da história do pródigo que volta para casa cheirando mal? Só um pai abraça um filho que cheira mal. Se você passar na rua e você encontrar um mendigo, provavelmente nós não o abraçaremos por estar cheirando mal, mas o amor de Deus abraça e abraçou a mim e você, mesmo quando nós cheirávamos mal pelo pecado que era realidade em nossa vida. Nós éramos um ser não admiráveis, e aí nós não excluímos o amor de Deus da nossa vida. E para terminar, eu volto a falar do texto que eu li. Os não admiráveis, portanto, eles não se excluem do amor de Deus, porque eles enxergam que eles são pecadores e que Deus amou primeiro para que eles pudessem amar depois. Os não admiráveis, eles veem, eles percebem, eles observam nascer a esperança por meio do amor de Deus. É isso que Paulo fala. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Mas eu vejo uma coisa boa nisso. Como, pastor? Que isso não é o fim da história para os admiráveis. Porque se você me perguntar: pastor, você crê? Eu creio. Eu creio que um admirável aos seus próprios olhos, que eu disse no começo como título que o amor de Deus não é para os admiráveis, não porque Deus o exclui, não, porque eles se excluem, mas eu creio que um admirável, ele pode se tornar um não admirável. Eu creio. Eu creio porque você talvez um dia foi um admirável que se tornou um não admirável, que percebeu ser não admirável. Você talvez se achava tão justo, tão correto, mas um dia você descobriu que você não era. Paulo, o apóstolo, que se achava admirável, que conhecia dentro dele a admiração por si mesmo, achava que era bom, perseguiu a igreja, até que um dia ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, caiu do seu cavalo e ele perguntou: quem és? Quem és? Ele falou: eu sou Cristo, eu sou o Senhor a quem você persegue. E Paulo saiu da categoria de admirável e foi para a categoria de não admirável, e descobriu que o amor deste Deus que ama o não admirável lança fora todo medo, e é um amor que nos abraça, que nos envolve. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Não é à toa que eu gosto de falar aqui, desde quando a gente começou a pandemia, logicamente no início, mas depois eu fui falando, sempre eu falo para você, que o amor de Deus abrace você hoje, sempre. Que Ele abrace mesmo você, todos os dias, e que você deixe o amor de Deus abraçar você, e que você reconheça que você é um não admirável, e sempre será um não admirável, até que o Senhor leve você para viver com Ele para sempre, porque você reconhece, como Pedro, que você é pecador. Eu sou pecador, que fui remido, que fui lavado com o sangue do Cordeiro. Hoje, quando eu oro, quando eu entro na presença de Deus, Deus não olha para o Cássio, Deus olha para o Cássio redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Porque se fosse fora do sangue de Jesus, eu estava perdido, eu era e seria objeto da ira de Deus, mas quando o sangue de Jesus me cobriu, o amor de Deus me envolveu, agora sim eu posso ter acesso ao Pai. Que Deus abençoe você. Senhor Jesus, eu te agradeço do fundo da minha alma.
Te agradeço por este encontro que nós tivemos aqui nessa manhã. E te peço que esta palavra, ela produza dentro do meu coração algo novo, algo transformador, algo abençoador. Que eu possa ser confrontado todos os dias com essa palavra, principalmente quando eu olhar para um irmão, para uma irmã, onde muitas vezes nós percebemos que nós temos uma tendência a olhar no altar da autojustiça, num pódio onde eu estou mais alto do que aquela pessoa que pecou. Pelo contrário, que a gente possa olhar com misericórdia, com amor, com graça e saber que nós também somos e devemos ser os não admiráveis. Nós somos os não admiráveis na terra, porque o admirável, ele exclui o amor de Deus da sua existência. O admirável aos seus próprios olhos, o justo, é aquele que sobe ao templo para a oração e ele ora para si mesmo como o fariseu e olha para o publicano e diz assim: graças a ti que eu não sou como este publicano, esta pessoa má, porque eu sou bom. O admirável, ele ora assim. O não admirável é aquele que sabe que realmente o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, não pelos seus pecados, não pelo seu castigo, não, ele morreu a minha morte. O admirável, ele não reconhece isso. O não admirável sabe, Senhor, que nós precisamos de Ti, hoje, amanhã e sempre. Que o Espírito Santo de Deus nos abrace, que o Espírito Santo de Deus nos cuide, que o amor de Deus seja algo vivo dentro da gente. Nos dê um domingo de bênção, nos dê um domingo de paz. É a minha oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que este amor de Deus, do Deus Pai, Pai que ama e Pai que cuida, e a doce e agradável comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em nosso coração, em nossos corações, hoje e sempre. Amém e amém.